Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia, onde nós buscamos aprender da Bíblia com bastante sabedoria e estudo na história e também usando a arqueologia. Hoje eu convido você, como sempre, a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino de notificações, e vamos usar o tema a respeito da veracidade das Escrituras Sagradas. Será que a gente pode, de fato, confiar nos textos, nas cópias dos textos que nós temos na Bíblia Sagrada? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós tínhamos cópias originais desses textos bíblicos e hoje nós não temos mais por conta do tempo, da erosão e tudo mais. Hoje nós temos cópias, várias cópias dos livros da Bíblia. E será que a gente pode considerar essas cópias fiéis ao que o autor originalmente escreveu? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Meus queridos, para tratar desse tema, nós vamos utilizar algo bem interessante, que se chama crítica textual. O que é a crítica textual? A crítica textual ela é utilizada não só para livros, manuscritos usados na Bíblia, mas para qualquer outra escritura antiga, escrituras da antiguidade. Por exemplo, rolos, pergaminhos e até literaturas de Aristóteles, Plínio, Júlio César, enfim. A crítica textual trabalha mais ou menos assim. Nós pegamos a data originalmente que foi escrito aquele livro, aquele pergaminho, a data original, o ano exatamente que foi escrito pelo autor originalmente. Pergaminho esse, escritura essa que não existe mais por conta do tempo, como eu expliquei para vocês. E a gente vai ver qual que é a última cópia, a cópia mais próxima da data que foi feito originalmente aquele pergaminho. Sabendo disso, a gente vai usar esta data da cópia originalmente feita até a data da cópia mais antiga que nós temos em museus, aí espalhados ao mundo afora, e vamos ver esta diferença de tempo. Quanto menor a diferença de tempo, melhor para a crítica textual. E também é muito bom para a crítica textual a questão do número de cópias, porque quanto mais cópias, mais livros, mais referências para se comparar. Eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês que eu anotei, para que vocês tenham uma noção como que é isso. Guerras Ganlesas de César, que foi escrito ali originalmente por ele no ano 50 a.C., não existe mais aquele manuscrito original, mas a cópia mais antiga que nós temos deste livro data do ano 900 depois de Cristo, ou seja, são 950 anos de diferença. E nós temos apenas 10 cópias para se comparar, para se utilizar da crítica textual de Guerras Ganlesas de Júlio César. O escrito de Platão, que é de 350 anos antes de Cristo originalmente, nós temos a cópia mais antiga no ano 900 depois de Cristo, ou seja, o período maior ainda. Outro aqui é Ética Nicômaco de Aristóteles, do ano 300 a.C., nós temos a cópia mais antiga no ano 1100 depois de Cristo. Olha só que diferença enorme dessas cópias. E falando aqui do livro de Aristóteles, nós só temos cinco cópias para se comparar. O livro, a literatura que nós temos o maior número de cópias, se chama A Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem aproximadamente 1.700 cópias, e isso é ótimo para a crítica textual, mas ele não é o livro que tem maior número de cópias para se comparar, certo? Nós vamos agora falar um pouco da Bíblia, do Novo Testamento, mais especialmente dizendo. Nós temos aqui, por exemplo, o papiro de John Hyland, tá certo? Que é um dos papiros do Evangelho de João, tá? Que está no Novo Testamento. Esse papiro, originalmente, essa escritura data do ano 90 após Cristo. João escreveu 90 anos após Cristo este papiro, porém o original não existe mais. Mas a cópia mais antiga que nós temos desse papiro data do ano 130 depois de Cristo. Olha só, são apenas 40 anos de diferença. Naquela mesma geração, essa pessoa que fez essa cópia pode ter conhecido o próprio João, quem sabe, e conversado com ele a respeito daquele papiro. E essa pessoa teve uma aproximação tão grande com ele que pode ter escrito muito fielmente o que João escreveu nesse papiro. Outro aqui, o papiro Bodmer, que também é do Evangelho de João, de 90
depois de Cristo, nós temos uma cópia desse papiro do ano 150 ao ano 200 depois de Cristo. Olha como a diferença reduz drasticamente, desculpa. Temos aqui também o Codex Vaticanus, certo? Que foi escrito ali também uma parte do Novo Testamento escrita entre o ano 60 e o ano 90 depois de Cristo. A cópia mais antiga que nós temos data do ano 325 depois de Cristo. Veja só como isso é ótimo para a crítica textual. Segundo o diretor do Museu Britânico, o Frederick Kenyon, essa diferença ela é tão pequena que chega a ser quase insignificante. A diferença entre o original e a última cópia que nós temos aí, a cópia mais antiga que nós temos desses papiros, dessas escrituras. Ele diz que, sendo assim, nós podemos considerar as escrituras do Novo Testamento, como definidas, ou seja, essas escrituras ele usa aqui podem ser consideradas estabelecidas. E para que vocês tenham uma noção, com relação ao número de cópias, o Novo Testamento é o livro que tem o maior número de cópias da história, de qualquer outro livro, de qualquer outra literatura. Lembra que eu falei da Ilíada de Homero? Pois é, que tem 1.700 cópias, só o Novo Testamento tem 5.856 cópias para se ser comparada. Ou seja, isso é excepcional para a crítica textual, porque além de nós termos muitas cópias, muitos números de cópias, nós temos uma diferença pequena. Ou seja, há pessoas às vezes que dão tanto crédito para Aristóteles, Platão, para o que eles disseram, e às vezes não dão crédito para o que está escrito na Bíblia, dizendo que pode ter sido mudada e tudo mais, sendo que a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, nos mostra que é a escritura em níveis de crítica textual mais de acordo com a veracidade. Fora outros livros, como 10.000 que estão na Vulgata Latina e mais de 9.000 versões antigas produzidas na nossa era, porque se fôssemos considerar isso, teríamos aí mais de 25.000 livros do Novo Testamento para a gente poder comparar, e isso fica melhor ainda para a crítica textual. Repare só, a Ilíada de Homero que eu falei para vocês, que tem 1.700 cópias, dessas cópias todas, existem ali 764 linhas que são disputadas. O que é isso? 764 linhas que estão alguma coisa diferente entre as literaturas. O Novo Testamento inteiro, sabe, dentre essas 5.856 cópias, quantas linhas nós temos sendo disputadas? 40. 40 linhas apenas dessas 5.000, quase 6.000 cópias são disputadas. E mesmo assim, nenhuma dessas linhas comprometem ou distorcem qualquer doutrina do cristianismo. São coisas ínfimas. E para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar do Antigo Testamento, obviamente, afinal, ele também faz parte da Bíblia. A cópia mais antiga do Antigo Testamento, ela data do ano 900 depois de Cristo. E alguns podem dizer, nossa, muito longe, do Velho Testamento, 900 depois de Cristo. Realmente é uma distância de tempo muito grande. Mas em 1947 foram encontrados manuscritos, rolos, de uma cópia feita do livro do profeta Isaías, em 1947, em Qumran, tá bom? Aos arredores ali do Mar Morto. Esses manuscritos eram uma cópia que datava do ano 300 antes de Cristo, ou seja, são as cópias mais antigas que nós temos, pelo menos do livro do profeta Isaías. Então pegaram essas cópias e foram comparar com essas do ano 900. E pasmem, meus amados, eu separei um exemplo aqui para vocês de Isaías no capítulo 53, que tem 166 palavras. Dessas 166 palavras, apenas 17 letras, elas estão diferentes do que nós temos na cópia agora mais recente de 900 anos. Ou seja, essas letras, elas são tão mínimas, essas letras diferentes, não a palavra, que nos ajuda a entender e a acreditar que o que foi escrito nesta cópia de 900 anos depois de Cristo é muito fiel ao que está escrito naquela cópia de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, se essa cópia de 300 anos antes de Cristo
e 900 depois de Cristo, ou seja, 1.200 anos de diferença. Elas estão tão próximas, tão fiéis, só com apenas algumas letras de diferença. Talvez ali no momento de uma tradução de alguma coisa, acabou acontecendo esse erro. Se elas estão com tão pouca diferença, imagine uma cópia como a do Novo Testamento, que tem 40, 100, 120 anos de diferença. Aí a gente pode pôr crédito, podemos acreditar na Bíblia. Que Deus te abençoe, obrigado por assistir o meu vídeo, hoje foi um pouco extenso, porque eu precisava explicar melhor essa questão para vocês. Se inscrevam no canal, fiquem na paz do Senhor e até o próximo.